Existem mais de 2 bilhões de cristãos no mundo hoje. Um terço da humanidade segue os ensinamentos de um carpinteiro que viveu numa província poeirenta do Império Romano há 2000 anos. A gente divide a história em antes e depois dele. Mas aqui está o paradoxo que deixa muita gente sem dormir. Para o homem mais famoso da história, as provas físicas de que ele existiu são quase zero. Não temos uma moeda com o rosto dele, não temos uma estátua feita enquanto ele era vivo, não temos nem o corpo. Isso levanta a pergunta que muita gente tem medo de fazer. Jesus de Nazaré foi uma figura histórica real ou a maior invenção da literatura antiga? Hoje, vamos analisar as evidências. Será mesmo que contra fatos não há argumentos? Vamos ver. Vamos começar pelo que todo mundo quer: arqueologia, provas táteis. O problema é que, na história antiga, se você não era um imperador ou um general, você virava poeira. Olhe para Pôncio Pilatos. Ele era o homem mais poderoso da Judeia, mas, até 1961, calculamos que ele era o cérebro de nenhuma prova física de que ele existia. Os céticos diziam que ele era um mito, até que acharam uma pedra em Cesareia com o nome dele. Se demoramos 2000 anos para achar uma pedra do governador, qual a chance de acharmos a casa de um carpinteiro itinerante que nem tinha onde cair morto? Estatisticamente, zero. Mas existe uma caixa de ossos que pode mudar isso. Em 2002, apareceu este ossuário. É uma caixa de calcário usada para guardar ossos no século I. A inscrição diz: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Bingo? Talvez. O problema é a estatística. José, Tiago e Jesus eram os nomes mais comuns da época. Seria como achar uma pichação hoje lendo João, irmão de Pedro. Existem provavelmente uns 20 caras com essa combinação exata familiar na Jerusalém antiga. É uma evidência convincente, mas inconclusiva. Vamos ter que cavar nossos textos. A verdade está nos anais, não nas suas acusações vazias. De fato, a história nos julgará, não este tribunal corrupto. Aqui está o pulo do gato da investigação histórica. Se quiser saber mais, você poderá encontrar mais informações. Pergunte para os inimigos. Jesus tinha muitos inimigos, e eles deixaram rastros. Primeiro, temos Plínio o Jovem, ano 112 d.C. Ele escreve ao imperador reclamando de um grupo de fanáticos que se reuniam antes do amanhecer para cantar hinos a um tal de Cristo, como se fosse um deus. Plínio estava torturando essas pessoas. Se Cristo fosse uma ficção, alguém teria confessado: "Ei, é só uma lenda." Mas ninguém disse isso. Depois vem o peso pesado, Tácito, o maior historiador romano. Ele odiava os cristãos. Ele chamava o cristianismo de superstição perversa. Mas ao falar do incêndio de Roma, ele escreve com todas as letras. O fundador desse nome, Cristo, foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Isso é crucial. Tácito tinha acesso aos arquivos imperiais. Ele não cita Jesus para elogiá-lo. Ele cita como um fato criminoso. Para um historiador, o testemunho de um inimigo vale ouro. Se a ficção de Jesus existir, Tácito teria adorado expor a fraude. Ele não fez. Saindo de Roma, vamos para a Judéia. Temos Flávio Joséfo, um judeu que mudou de lado e foi trabalhar para os romanos. Ele escreve a história do seu povo e menciona Jesus 2 vezes. Uma dessas passagens é polêmica. Ela diz que Jesus era o Messias e ressuscitou. A maioria dos historiadores concorda. Isso foi adulterado pelos cristãos depois. Joséfo era judeu. Ele não acreditava nisso. Mas se tirarmos os elogios falsos, sobra um núcleo histórico, duro. O que sobra é: existe um homem saudável, chamado Jesus, que fez coisas surpreendentes, atraiu seguidores e foi morto por Pilatos. Além disso, o Talmude judaico, textos rabínicos que detestavam Jesus, o acusa de ser um feiticeiro que desviava o povo.
Note a lógica. Eles não dizem que ele nunca existiu. Eles dizem que ele era um feiticeiro. Eles atacam o caráter, mas não a existência. Isso confirma que havia uma pessoa real ali para ser atacada. Ah, mas as evidências ainda são poucas, você diz. Vamos comparar. Todo mundo acredita que Sócrates existe, certo? O pai da filosofia. Sócrates nunca escreveu nada. Tudo o que sabemos dele vem basicamente de 3 pessoas: Platão, Xenofonte e Aristófanes. Então, 3. E eles se contradizem. Pitágoras? Nenhuma fonte contemporânea. As primeiras biografias dele foram escritas centenas de anos depois de sua morte, e dizem que ele tinha uma coxa de ouro e voava numa flecha. E Alexandre o Grande? As melhores biografias foram escritas 400 anos depois que ele morreu. Para Jesus, temos as cartas de Paulo, escritas apenas 20 anos após a morte dele. Paulo conheceu o irmão de Jesus, Tiago. Ele conheceu Pedro. Historicamente falando, o intervalo de tempo entre a morte de Jesus e os primeiros escritos sobre ele é extremamente curto em comparação com outras figuras da antiguidade. Então, qual o veredito? Para a imensa maioria dos historiadores sérios, ateus, judeus, agnósticos, a existência de um homem chamado Jesus de Nazaré é um fato. Ele foi batizado, foi um pregador itinerante, causou problemas no templo e foi crucificado pelos romanos. Agora, atenção. Dizer que o Jesus histórico existiu é muito diferente de dizer que o Cristo da fé existiu. A história pode provar que o homem viveu e morreu na cruz, mas a história não pode provar que ele andou sobre as águas ou ressuscitou. Isso sai do campo da evidência e entra no campo da fé. Mas uma coisa é inegável. Existindo ou não como Deus, aquele camponês da Galileia moldou o mundo que você vive hoje. E contra esse fato, realmente não há argumentos. Gostou dessa investigação? Se inscreva no canal Contra Fatos a Evidências. Aqui a gente desenha a história para você entender de verdade. Até a próxima!